Salomão é um dos reis mais icônicos da história, reconhecido como um dos governantes mais bem-sucedidos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já conheceu. Na Bíblia, ele é notável não apenas por ter sucedido seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua notável sabedoria e realizações excepcionais, com destaque para a construção do primeiro templo de Jerusalém. Para ilustrar, apesar de Salomão não ser mencionado na Bíblia até o relato dos últimos dias de Davi, seu nome aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, Salomão é mencionado em textos não bíblicos e em lendas judaicas que o associam a várias práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, a suposta capacidade de controlar demônios. Mas neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história do rei Salomão de acordo com a Bíblia. Salomão é reconhecido como um dos reis mais prósperos e ricos da história, aclamado não apenas por suceder seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria sem paralelos e suas realizações extraordinárias, como a grandiosa construção do primeiro templo em Jerusalém. Apesar de não ser mencionado no texto bíblico até os últimos dias de Davi, Salomão é uma figura imponente, com seu nome aparecendo cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, ele é envolto em mistérios e lendas que o conectam a práticas místicas e intrigantes, como o suposto controle sobre demônios. Este vídeo está completo. Se inscrever no canal e curta o vídeo. E fique até o final para desvendarmos a verdadeira história de Salomão conforme a Bíblia. Uma jornada repleta de sabedoria, poder e intrigas que certamente irá capturar sua imaginação. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, a mulher que havia sido esposa de Urias, que era um soldado hitita que serviu no exército do rei Davi. Urias era um oficial do exército de Davi, pertencendo ao grupo chamado de Poderosos, o que prova sua aceitação pela comunidade étnica dominante. Seu nome em hebraico significa Deus é minha luz. Urias era casado com Batseba, que ficou grávida do rei Davi após um caso de adultério. Para esconder seu pecado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde seria morto. Após a morte de Urias, o profeta Natã confrontou Davi sobre a ira de Deus por seus atos. Portanto, Urias foi um soldado hitita leal a Davi, que acabou morto por ordem do próprio rei, após este cometer adultério com sua esposa Batseba. Sua morte foi um dos eventos mais marcantes da vida de Davi, narrados na Bíblia. Portanto, Salomão nasceu enquanto Davi já reinava em Jerusalém. Ele também é chamado de Gedidias na Bíblia, significando amado do Senhor. Salomão reinou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Há virtualmente pouca informação sobre os primeiros anos e a juventude de Salomão. No entanto, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente no qual Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias esposas, o que obviamente levou a muitos problemas entre suas esposas e filhos, que estrelaram várias intrigas geralmente em busca de prestígio. Salomão próprio aparece na história bíblica em um contexto de grande tensão dentro da família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e enfraquecido. Com isso, os anos já pesavam muito sobre o rei Davi, quando Adonias, seu filho com Agite, se autoproclamou rei, antes de sua morte, preparando carros, cavalos e um séquito de 50 homens para acompanhá-lo. Adonias contou com o apoio de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, mas Zadok, Benaia, Natã, Simei, o rei e a guarda pessoal de Davi não o apoiaram. Mesmo assim, Adonias organizou uma festa de coroação, sacrificando bois, novilhos gordos e ovelhas na rocha de Zoelete, perto da fonte de En-Rogel. Convidou todos os irmãos, os filhos do rei, e todos os servidores importantes de Davi em Judá, mas não incluiu Natã, Benaia, os guerreiros e Salomão, seu irmão. O profeta Natã avisou a Batseba, mãe de Salomão, que foi direto ao rei Davi e perguntou: Meu senhor e rei,
O Senhor não prometeu que Salomão seria o seu sucessor, ocupando o seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? Natã confirmou as palavras de Batseba. Batseba foi correndo ao quarto do rei, que estava muito velho, e Abissag o cuidava. Ela se prostrou em reverência e disse: Meu rei, o Senhor prometeu que Salomão seria seu sucessor e ocuparia o seu trono. Mas Adonias se proclamou rei sem que o Senhor soubesse. Ele deu uma grande festa de coroação, convidando muitos, mas não convidou Salomão, seu servo. Todo Israel está olhando para o Senhor, esperando ver o que fará. Estão ansiosos para saber quem ocupará o trono depois do Senhor. Se o Senhor não intervir, eu e meu filho Salomão estaremos condenados à morte quando o Senhor morrer. Enquanto ela contava ao rei, o profeta Natã chegou ao palácio. O rei foi informado: o profeta Natã está aqui. Ele se apresentou ao rei e se prostrou no chão em sinal de respeito. Natã começou: Ó rei, meu senhor, o Senhor prometeu que Adonias seria o seu sucessor e ocuparia o seu trono? Pois é isso que está acontecendo. Ele organizou uma grande festa de coroação com bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Estão todos celebrando, dizendo: Viva o rei Adonias! Mas eu, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e seu servo Salomão, não fomos convidados. Será que o rei, meu senhor, fez isso sem o nosso conhecimento, sem nos informar que tinha decidido que Adonias seria o seu sucessor? O rei Davi agiu rapidamente e ordenou: Tragam Batseba de volta aqui. Ela voltou ao quarto. O rei fez uma solene promessa: Pelo Deus vivo, que me resgatou de todas as dificuldades, eu cumprir o que lhe prometi. Em nome do Senhor, seu filho Salomão será o meu sucessor e rei, sentado em meu trono hoje mesmo. Batseba se prostrou com o rosto no chão, em reverência ao rei. Ela exclamou: Viva o rei Davi para sempre! O rei Davi convocou os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Eles vieram diante do rei. Davi deu suas instruções: Reúnam todos os servos do palácio, coloquem meu filho Salomão sobre a mula real e o levem a Giom. Lá, Zadok o sacerdote e Natã o profeta o ungirão como rei sobre Israel. Depois, toquem a trombeta e proclamem: Viva o rei Salomão! Em seguida, ele subirá ao trono para ser o meu sucessor. Eu o nomeei como rei sobre Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, apoiou o rei, dizendo: Assim seja, que o eterno Deus do meu senhor o rei confirme isso. Assim como o eterno esteve com o rei Davi, meu senhor, que esteja com Salomão. Que o seu reinado seja ainda mais próspero que o do meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, os quititas e os peletitas, desceram, colocaram Salomão sobre a mula do rei Davi e o levaram até Giom. O sacerdote Zadok trouxe um frasco de azeite do santuário e ungiu Salomão como rei. As trombetas soaram e todos aclamaram: Viva o rei Salomão! O povo se juntou à celebração com instrumentos musicais e cantos, e a terra chegava a estrondar com a alegria. Adonias e seus convidados estavam terminando sua festa de coroação quando ouviram as trombetas. Joabe perguntou: O que está acontecendo? Enquanto eles falavam, Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou. Adonias disse: Bem-vindo. Você deve ter boas notícias, sendo um homem tão bom e corajoso. Mas Jonatas respondeu: Infelizmente não. O rei Davi acaba de proclamar Salomão como rei. Ele foi ungido por Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, em Giom. Agora eles estão voltando, celebrando e jubilando. A cidade toda está em alvoroço. É isso mesmo que você está ouvindo. Salomão está sentado no trono. Mas não é só isso. Os oficiais do rei foram felicitar o rei Davi, dizendo: Que Deus torne Salomão ainda mais ilustre que o Senhor e que o reinado dele seja ainda maior. Mesmo em seu leito de morte, o rei louvou a Deus. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que providenciou um sucessor para o meu trono e me permitiu vê-lo.
Os convidados de Adonias, apavorados, se dispersaram. Adonias, temendo Salomão, correu para o santuário e se agarrou ao altar. Informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão. Ele se refugiou no santuário e está segurando um dos chifres do altar. Disseram a Salomão que Adonias, temendo o rei, procurou refúgio no santuário e segurou-se firmemente a uma das pontas do altar, declarando que não sairia dali até receber a promessa de Salomão de que não seria morto. Salomão respondeu que se Adonias fosse digno, nenhum mal lhe aconteceria, mas se tivesse más intenções, seria executado. Adonias foi então trazido até Salomão, inclinou-se respeitosamente diante dele e foi orientado a voltar para casa próximo aos seus. Os últimos atos de Davi e as orientações para Salomão antes de sua morte foram as seguintes: Estou prestes a seguir o caminho de todos na terra. Seja forte, haja com dignidade. Cumpra os mandamentos do Eterno. Siga o caminho que ele mostrar. Observe rigorosamente suas instruções. Leve a sério suas leis e preceitos, conforme revelado a Moisés. Assim, você terá sucesso em tudo que fizer, e o Eterno confirmará suas promessas para comigo, assegurando que sempre haverá um sucessor para você no trono de Israel. Enquanto a Joabe, filho de Zeruia, Davi instruiu Salomão a não esquecer seus atos contra Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, assassinados injustamente durante tempos de paz, como se estivessem em guerra. Trate Joabe conforme julgar apropriado, mas não permita que escape. Ele deve ser responsabilizado por suas ações. Seja generoso com os filhos de Barzilai. Receba-o com toda cordialidade. Foi assim que me trataram quando eu fugia de seu irmão Absalão, que foi um dos filhos do rei Davi, e seu nome significa Meu Pai é Paz. Sua história está relatada na Bíblia. Consta que ele era belo, de aparência notável, e ágil de rebeldia tentando pegar o trono de seu pai. Você também terá que lidar com o caso de Simei, filho de Gera, o Benjamim, que me amaldiçoou de maneira cruel quando eu ia para Maanaim. Quando voltei junto ao Jordão, prometi pelo nome do Pai Eterno que não o mataria. No entanto, não deixe de lidar com ele conforme a sabedoria que possui. Saberá como fazer para que ele preste contas pelo que fez antes de morrer. Após isso, Davi descansou com seus antepassados, sendo sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de seu pai Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, filho de Agite, procurou Batseba, mãe de Salomão, e perguntou se poderia falar com ela em paz. Ela consentiu, e Adonias expressou sua frustração por ter perdido a oportunidade de se tornar rei para seu irmão. Em seguida, ele fez um pedido a Batseba, que intercedesse junto ao rei Salomão para que Abissag de Sunem se tornasse sua esposa. Batseba concordou em falar com o rei a favor de Adonias. Quando Batseba transmitiu o pedido de Adonias a Salomão, o rei recebeu-a respeitosamente e concedeu o pedido de sua mãe, permitindo que Abissag se casasse com Adonias. No entanto, após tomar conhecimento das intenções de Adonias e seus aliados, Salomão jurou que Adonias pagaria com a vida por sua insolência. Ele ordenou a Benaia que executasse Adonias. Em relação a Abiatar, Salomão decidiu exilá-lo em Anatote, poupando-lhe a vida devido aos serviços prestados na época de Davi, mas o afastando do templo devido à palavra do Senhor em Siló sobre a família de Eli. Quanto a Joabe, que se refugiara no santuário do Senhor e se recusava a sair, Salomão ordenou a Benaia que o matasse ali mesmo, garantindo assim que sua família e ele fossem inocentes do sangue derramado injustamente por Joabe. Essas ações de Salomão foram motivadas pela necessidade de consolidar seu reinado e garantir a estabilidade do reino de Israel. Após a execução de Joabe e Simei, Salomão consolidou seu reinado. Ele designou Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército, substituindo Joabe, e Zadok substituiu Abiatar como sacerdote. Salomão também impôs restrições a Simei,
ordenando-lhe que construísse uma casa em Jerusalém e não deixasse a cidade sob pena de morte. Simei concordou inicialmente, mas depois de 3 anos, seus escravos fugiram para Gate, e ele os buscou lá, violando o acordo com Salomão. Ao retornar a Jerusalém, Salomão confrontou Simei por quebrar sua promessa feita em nome do Senhor. Salomão então determinou que Benaia executasse Simei por sua desobediência, assegurando assim a estabilidade de seu reinado sob a proteção divina. Além disso, Salomão fortaleceu seu reino ao fazer um acordo matrimonial com a filha do faraó, trazendo-a para a cidade de Davi. Durante este período, o Palácio Real, o Templo do Senhor e o Muro de Jerusalém estavam em construção, e o povo continuava a adorar em santuários locais, pois o templo central ainda não havia sido concluído. Salomão, em profunda devoção ao Deus eterno e seguindo o exemplo de seu pai Davi, continuava a adorar nos santuários locais, onde oferecia sacrifícios e queimava incenso. Em uma ocasião, ele foi a Gibeão, um dos santuários mais importantes, e ali sacrificou 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho. Deus disse a Salomão: "Peça o que desejar, e eu o darei." Salomão, reconhecendo a fidelidade de Deus para com seu pai Davi, expressou gratidão pela oportunidade de governar Israel. Humildemente, ele pediu sabedoria para ser capaz de guiar o povo escolhido por Deus, compreendendo a responsabilidade de liderar uma nação tão grande e numerosa. Salomão solicitou um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. O Senhor se agradou do pedido de Salomão, pois ele não buscou riquezas, longevidade, nem a derrota de seus inimigos, mas sim sabedoria para governar com justiça. Deus prometeu a Salomão um coração sábio e inteligente, além de riquezas e fama incomparáveis a qualquer outro rei. No entanto, a promessa veio com a condição de que Salomão continuasse a seguir os caminhos de Deus, como seu pai Davi havia feito, para garantir uma vida longa. Ao despertar, Salomão retornou a Jerusalém e adorou diante da Arca da Aliança do Senhor, oferecendo sacrifícios e um banquete para todos os seus servos. Assim começou o reinado de Salomão, caracterizado pelo favor divino e pela constante busca pela sabedoria e justiça. Segundo o relato bíblico em 1 Reis 3:16 ao 28, um dia 2 prostitutas compareceram diante do rei Salomão para que ele julgasse uma disputa entre elas sobre a maternidade de uma criança. Uma das mulheres explicou que elas moravam juntas na mesma casa. Ela havia dado à luz um filho, e depois a outra mulher também teve um filho. Uma noite, o filho da segunda mulher morreu, pois ela havia rolado sobre ele enquanto dormia. Então, a segunda mulher pegou o filho vivo da primeira mulher enquanto ela dormia e colocou o filho morto em seu lugar. Quando a primeira mulher acordou pela manhã para amamentar seu filho, viu que ele estava morto, mas percebeu que não era seu filho verdadeiro. As 2 mulheres discutiram diante do rei, cada uma afirmando que o filho vivo pertencia a ela e que o filho morto pertencia à outra. Para resolver o impasse, o rei Salomão ordenou que dividissem o bebê vivo ao meio e dessem metade para cada mulher. A verdadeira mãe, com o coração cheio de amor pelo filho, implorou ao rei que não matasse o menino e o desse a outra mulher. Então Salomão reconheceu a verdadeira mãe e ordenou que o menino fosse entregue a ela, pois seu amor materno a havia revelado. Portanto, Salomão não escolheu essa solução, mas usou esse estratagema para identificar a verdadeira mãe, demonstrando sua sabedoria e justiça ao resolver o impasse. Sua decisão não foi uma escolha arbitrária, mas uma maneira de revelar a verdade e fazer justiça. Este episódio demonstrou a sabedoria de Salomão e fez com que o povo o respeitasse. E assim, o rei Salomão começou bem o seu reinado sobre Israel. Salomão tinha 12 administradores regionais em Israel, cada um responsável por fornecer mantimentos para o rei e sua administração durante um mês do ano. Aqui estão os seus nomes e as regiões que administravam. Número 1. Ben-Dequer em Macars, Salbim, Bet-Sames e Elon-Betan-Hanã. Número 2. Bena-Abinadab em Dor. Ele era casado com Tafate, filha de Salomão. Número 3. Ban,
filho de Alde, em Taã e Megido, e em toda a Bet-San, abaixo de Jocmeã, número 4. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade, número 5. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, e em Bazã, com suas 60 cidades muradas, e com portões de bronze, número 6. Ainandab, filho de Ido, em Manaim, número 7. Aimas, em Naftali, ele se casou com Bazemate, filha de Salomão, número 8. Banar, filho de Rosai, em Azer e em Aalote, número 9. Josafá, filho de Parua, em Issacar, número 10. Simei, filho de Elá, em Benjamim, número 11. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, na terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, número 12. Benaia, em toda a terra de Judá e de Israel, desde Berseba até Dan, durante todo o reinado de Salomão. Durante o reinado de Salomão, o povo de Judá e Israel prosperou grandemente. O reino estava em paz desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, e todos viviam seguros e saudáveis, desfrutando de fartura e contentamento. Salomão tinha vastos recursos à sua disposição, incluindo uma grande quantidade de provisões diárias para o palácio real. Além disso, Deus concedeu a Salomão uma sabedoria excepcional e um conhecimento profundo, destacando-se entre os sábios do Oriente e do Egito. Ele era renomado por seus provérbios e cânticos, e seu entendimento abrangia desde a natureza até os animais. Sua fama atraiu emissários de reis de todas as nações, que vinham para ouvi-lo falar e aprender com sua sabedoria. Este período de prosperidade e sabedoria foi marcado também pelo início dos preparativos para a construção do templo, um projeto monumental que refletia a grandeza e o poder de Salomão como líder de Israel. Quando o rei de Tiro, Irão, soube que Salomão havia sido coroado rei no lugar de Davi, ele enviou embaixadores a Israel, pois sempre tinha tido bom relacionamento com o rei Davi. Salomão então mandou uma mensagem a Irão explicando que seu pai Davi não havia construído um templo para o Eterno durante seu reinado, pois estava constantemente envolvido em guerras até que o Eterno colocasse todos os inimigos sob seu domínio. Agora, com a paz em todo o território, Salomão sentia que era o momento certo para construir o templo prometido ao seu pai. Ele pediu a Irão que autorizasse o corte de cedros na floresta do Líbano, comprometendo-se a pagar os lenhadores de Irão pelo trabalho. Salomão enfatizou que entre seu povo não havia ninguém com habilidades tão excepcionais para cortar madeira como os sidônios. Irão ficou muito contente com a mensagem de Salomão e bendisse o Eterno por ter dado a Davi um filho tão sábio para governar Israel. Ele prontamente concordou em fornecer toda a madeira de cedro e pinheiro que Salomão precisava. Os lenhadores de Irão cortaram a madeira na floresta do Líbano e a transportaram até o mar, onde ela foi feita flutuar até o local determinado por Salomão. Em troca, Irão pediu apenas que Salomão cuidasse da alimentação de seus funcionários durante o trabalho. Assim, Irão forneceu toda a madeira necessária para a construção do templo, estabelecendo uma colaboração frutífera entre Tiro e Israel sob o reinado de Salomão. Em troca da ajuda de Irão, Salomão entregou anualmente a ele 20.000 tonéis de trigo e 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Esse acordo foi formalizado por meio de um tratado que trouxe paz entre Irão e Salomão, conforme prometido por Deus. Em 1 Reis 6:38, é dito que a construção foi concluída no 11º ano do reinado de Salomão. O rei Salomão se empenhou em construir um templo digno para o Senhor, utilizando os melhores materiais e mão de obra disponíveis. Para iniciar a construção do templo, Salomão arregimentou 30.000 homens de todas as partes de Israel, organizados em turnos de 10.000 por mês, para trabalhar na floresta do Líbano. Eles trabalhavam por 1 mês e descansavam 2. Adonirão foi designado como chefe dos trabalhadores. Além desses, Salomão também empregou 70.000 trabalhadores não qualificados e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Para supervisionar todo o trabalho, havia 3.300 mestres de obra. Os construtores de Salomão, em colaboração com os homens de Irão e os trabalhadores de Gebal, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a construção do templo. A construção começou 480 anos após os israelitas saírem do Egito,
no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no 2º mês, chamado Ziv. O templo que Salomão construiu para Deus tinha as seguintes dimensões: 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O templo incluía um pórtico ao longo dos 9 metros de largura que se projetava 4,5 metros à frente. Havia também janelas com grades estreitas ao longo da parede externa do templo. Salomão, com seu profundo cuidado e precisão, ergueu o templo de Deus conforme as instruções divinas. A estrutura foi meticulosamente planejada em 3 pavimentos distintos: o inferior com 2,2 metros de largura, o intermediário com 2,7 metros e o superior com 3,1 metros. Para suportar as vigas, ele projetou saliências na parede externa do templo, garantindo estabilidade e beleza arquitetônica. Durante a construção, Salomão seguiu cada detalhe das orientações recebidas de Deus, que reiterou a importância de viver segundo suas instruções para que as promessas feitas a Davi fossem cumpridas. Deus prometeu habitar entre os israelitas e nunca abandonar seu povo. Internamente, o templo foi ricamente decorado e revestido. Desde o chão até o teto usaram-se tábuas de cedro e pinho. Salomão dedicou 9 metros no fundo do templo para o santuário interno, todo revestido com tábuas de cedro adornadas com ouro puro. O altar de cedro também foi coberto com ouro, e correntes de ouro adornavam todo o interior do templo. Os querubins, feitos de madeira de oliveira, eram imponentes com 4,5 metros de altura e asas abertas de 2,25 metros de uma ponta à outra. Estes querubins foram colocados no santuário interno, suas asas se estendendo até tocar as paredes opostas, simbolizando a presença protetora de Deus. As paredes do templo foram decoradas com entalhes de querubins, palmeiras e botões de flores, todos revestidos com ouro. As portas, tanto do santuário interior quanto do principal, foram esculpidas com querubins, palmeiras e flores na madeira de oliveira, também cobertas de ouro. O pátio interno foi construído com pedras lavradas em 3 camadas e uma camada superior de tábuas de cedro. O alicerce do templo foi lançado no 4º ano do reinado de Salomão, no mês de Ziv, e após anos de construção meticulosa, o templo foi concluído no 11º ano, no mês de Bul, exatamente conforme o planejado. Assim, o templo de Deus, sob a direção de Salomão, não apenas se tornou um local de adoração e sacrifício, mas também um símbolo tangível da presença divina entre o povo de Israel. Salomão não apenas construiu o magnífico templo de Deus, mas também ergueu um esplêndido palácio para si mesmo e outro para a filha do faraó, sua esposa. O palácio de Salomão, situado na floresta do Líbano, tinha dimensões impressionantes: 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, totalizando 45 vigas de cedro, cobertas de ambos os lados com cedro. O palácio possuía janelas organizadas simetricamente em grupos de 13 portas retangulares. Salomão construiu um pátio com colunas na frente do palácio, medindo 22,5 metros de comprimento por 13,5 metros de largura. Além disso, havia um pátio coberto cuja cobertura se estendia além das colunas. Um salão para audiências, conhecido como Salão da Justiça, também foi construído, totalmente revestido de cedro. Seu palácio particular foi construído atrás do Salão da Justiça, seguindo um estilo semelhante. Um palácio similar foi erguido para a filha do faraó, demonstrando o cuidado e a riqueza com que Salomão construiu essas estruturas. Todas as pedras utilizadas, tanto dentro quanto fora dos palácios, eram de primeira qualidade, cortadas, lavradas e polidas com precisão. As pedras da fundação eram enormes, com dimensões que variavam entre 3,60 metros e 4,05 metros. Sobre essas pedras foram colocadas outras pedras cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio foi cercado por um muro de cedro e pedras lavradas, assim como no pátio interior do templo do Senhor. Salomão convocou Hiram de Tiro, um mestre artesão em bronze, para contribuir com sua perícia na construção. Hiram fundiu 2 colunas de bronze,
cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 metros de circunferência. Para a parte superior das colunas, ele fez capitéis de bronze com 2,25 metros de altura, ornados com 7 correntes entrelaçadas e 2 fileiras de 200 romãs, cobrindo os capitéis. Estas colunas foram erguidas no pórtico à entrada do templo. A do lado sul foi chamada de Jaquim e a do lado norte, Boaz. Os capitéis tinham o formato de lírios, adicionando beleza e simbolismo às colunas. Além das colunas, Hiram fabricou um tanque de bronze fundido de grandes proporções, com 4,5 metros de diâmetro, 2,25 metros de altura e 13,5 metros de circunferência. Este tanque tinha embelezamentos em forma de frutas ao redor da borda e era suportado por 12 touros de bronze, 3 voltados para cada ponto cardeal. A espessura do tanque era de 4 dedos, com uma borda ornamentada como de um cálice ou de um lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Além disso, Hiram fez 10 suportes de bronze, cada um medindo 1,80 metros de comprimento, 1,35 metros de altura e largura, com figuras de leões, bois e querubins gravados em painéis presos às molduras. Cada suporte estava montado sobre 4 rodas de bronze, cada uma com 70 centímetros de diâmetro, feitas como as de uma carruagem. Os suportes eram decorados com entalhes de querubins, leões e palmeiras, e cada um tinha uma base quadrada com abertura redonda de 45 centímetros de profundidade. Esses suportes eram usados para sustentar as pias de bronze, cada uma com capacidade para 800 litros. 5 desses suportes foram colocados no lado sul do templo e 5 no lado norte. Hiram também fabricou todos os outros utensílios de bronze para o templo do Senhor, incluindo baldes, pás e bacias. Cada detalhe foi cuidadosamente trabalhado e adornado, refletindo o esplendor e a devoção investidos na construção do templo. Após a conclusão de todo o trabalho, Salomão trouxe os utensílios consagrados por seu pai Davi, prata, ouro e outros utensílios, e os depositou no tesouro do templo do Senhor. Isso marcou o encerramento e a dedicação solene do templo, um testemunho do compromisso de Salomão com a adoração e a glória de Deus. Após a construção do majestoso templo de Deus por Salomão, ele convocou todos os líderes de Israel, os chefes das tribos e dos clãs patriarcais, para uma ocasião solene: trazer a Arca da Aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o novo templo. Este evento ocorreu no mês de Etanim, o 7º mês, durante a grande festa de outono, com todos os líderes e toda a comunidade de Israel presentes. Os sacerdotes carregaram a Arca do Senhor, juntamente com a tenda do encontro e seus utensílios consagrados. Salomão e toda a comunidade de Israel estavam diante da arca, adorando e oferecendo muitos sacrifícios de ovelhas e bois. A quantidade de animais sacrificados era tão grande que não podia ser contada. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor ao lugar designado no santuário interior, no lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins se estendiam sobre a arca e suas varas. As varas eram tão longas que suas pontas podiam ser vistas da entrada do santuário interior, porém não eram visíveis de mais longe. Essas varas permaneceram ali até o presente. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali no Monte Sinai, quando o Senhor fez uma aliança com Israel após tê-los tirado do Egito. Após a colocação da arca, uma nuvem encheu o templo do Senhor, impedindo os sacerdotes de realizarem suas obrigações devido à glória do Senhor que enchia o templo. Salomão então dirigiu uma oração ao Senhor, reconhecendo que Deus habitaria na nuvem escura, invisível aos olhos humanos, como um sinal permanente de sua presença. Salomão virou-se para a comunidade de Israel e abençoou o povo, louvando o Senhor, Deus de Israel, que havia cumprido suas promessas feitas a Davi. O Senhor tinha prometido a Davi que seus descendentes governariam sobre Israel, e Salomão, como sucessor de Davi, havia construído o templo para honrar o nome do Senhor e para abrigar a Arca da Aliança. De pé diante da arca, Salomão levantou as mãos ao céu e orou ao Senhor,
exaltando a grandeza de Deus e a fidelidade de sua aliança com seus servos, que vivem em obediência aos seus caminhos. Ele reconheceu que o Senhor tinha cumprido suas promessas e expressou gratidão pelo cumprimento dessas promessas diante de toda a comunidade de Israel. A oração de Salomão diante do altar do Senhor, após a instalação da Arca da Aliança no templo, reflete sua profunda devoção e intercessão em favor de Israel. Aqui está a oração transcrita para facilitar a leitura. Ó eterno Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra, que guarda fielmente a aliança e o amor inabalável por teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Tu cumpriste o que prometeste a meu pai Davi, teu servo. Com tua boca prometeste e com tua mão realizaste, como hoje se vê. Agora, ó eterno Deus de Israel, cumpre as promessas que fizeste a meu pai Davi, teu servo, quando lhe disseste: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, nunca escolhi uma cidade de qualquer tribo de Israel para construir um templo onde estaria o meu nome, nem escolhi alguém para ser líder do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo Israel. Meu pai Davi teve no coração o desejo de construir um templo em honra do teu nome, e tu lhe disseste que era bom esse desejo dele. Contudo, não permitiste que ele o construísse, mas disseste a ele: seu filho que nascerá de você construirá o meu templo. E assim cumpriu o que prometeste. Agora, ó eterno Deus de Israel, cumpre também as promessas que fizeste a meu pai Davi, teu servo, quando lhe disseste: se os teus filhos guardarem o meu caminho e andarem diante de mim com fidelidade de todo o coração e com toda a alma, jamais faltará um sucessor ao trono de Israel. Agora, ó eterno Deus de Israel, confirma a promessa que fizeste a meu pai Davi. Mas será que realmente Deus pode habitar na terra? Os céus e até os mais altos céus não podem conter-te, quanto mais este templo que construí. No entanto, inclina-te para ouvir a minha oração e a minha súplica, ó eterno meu Deus. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali. Ouve a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, e perdoa. Quando alguém pecar contra ti e for acusado e vier diante deste templo e orar a ti, ouve no céu e faze o que é justo. Julga os teus servos, condenando o culpado e absolvendo o inocente. Quando o teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e confessar o teu nome, e vier a este templo e orar a ti, ouve do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traze-os de volta à terra que deste a eles e a seus antepassados. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem a ti neste lugar e confessarem o teu nome, e se arrependerem de seu pecado porque os afligiste, ouve no céu e perdoa o pecado dos teus servos, o povo de Israel. Ensina-lhes o caminho que devem seguir e envia chuva sobre a terra, que deste ao teu povo como herança. Quando houver fome na terra, ou peste, ferrugem ou gafanhotos, ou quando os inimigos os sitiarem em suas cidades, ou qualquer praga ou doença surgir, e quando alguém, seja um homem ou o teu povo Israel como um todo, reconhecer o flagelo de seu coração, se estender as mãos em direção a este templo, ouve no céu, lugar da tua habitação, e perdoa. Age conforme os teus desejos, para que todos os povos da terra saibam que só tu, ó eterno Deus, és Deus, não há outro. Que o teu coração esteja plenamente dedicado a mim, para que andem nos meus caminhos todos os dias em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de uma terra distante por causa do teu grande nome, do teu braço poderoso e da tua mão estendida, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e atende a todas as suas orações, para que todos os povos da terra saibam quem és, para que temam a ti como o teu povo Israel, e saibam que este templo que construí é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos,
seja onde for que os enviares, e orarem ao Senhor voltados para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, ouve no céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e te abandonarem, e os entregares ao inimigo, para que este os leve cativos para uma terra distante ou próxima. E se na terra do seu cativeiro se arrependerem e implorarem o teu nome, voltados para esta terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, ouve no céu, lugar da tua habitação, as suas orações e as suas súplicas, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo, que pecou contra ti, e todos os seus pecados que cometeu contra ti, e dá misericórdia àqueles que os prenderam, para que tenham piedade deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo, e para a súplica do teu povo Israel, para os ouvires em tudo o que te invocarem. Pois tu os escolheste entre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste os nossos antepassados do Egito, ó Senhor Deus. Após esta oração, Salomão abençoou toda a congregação de Israel, clamando em alta voz, reconhecendo a fidelidade de Deus e suplicando para que ele continuasse a guiar e a proteger o seu povo conforme prometido. Esta oração de Salomão é um testemunho eloquente de sua fé profunda e devoção ao Senhor, expressando sua confiança na fidelidade de Deus e na eficácia da oração intercessória. Quanto a vocês, vivam em total obediência ao Eterno, o nosso Deus, seguindo o caminho que Ele traçou para nós. Estejam atentos a tudo que Ele nos revelou. Hoje, o rei e todo Israel adoraram, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Salomão apresentou ofertas de paz. Sacrificou ao Eterno 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi assim que todo Israel e o rei dedicaram o templo do Eterno. Naquele mesmo dia, o rei dedicou a parte central do pátio que ficava diante do templo do Eterno para uso sagrado. Ali ele sacrificou ofertas queimadas, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze não comportava todas essas ofertas. Foi assim que Salomão celebrou a festa do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Lebo-Hamate até o extremo sudoeste no ribeiro do Egito, uma grande multidão. A festa durou 7 dias, e depois mais 7, 2 semanas de festa. Depois ele os despediu. O povo abençoou o rei e voltou para casa, todos entusiasmados e com o coração agradecido por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito pelo seu servo Davi e por todo o povo de Deus. Apareceu a Salomão novamente o Eterno, depois de Salomão terminar a construção do templo do Eterno e do palácio real, realizando assim o seu desejo. O Eterno apareceu outra vez a Salomão como tinha acontecido em Gibeon. O Eterno disse: ouvi atentamente sua oração e suas súplicas fervorosas. Já santifiquei o templo que você construiu, o meu nome está firmado nele para sempre. E os meus olhos e meu coração estarão sobre ele para sempre. Quanto a você, se viver diante de mim como seu pai Davi, que tinha um coração puro e um procedimento correto, se agir conforme as minhas instruções, se respeitar as minhas orientações e a minha correção, eu mesmo vou garantir a sustentação do seu reinado sobre Israel, a mesma garantia que dei a seu pai Davi. Você sempre terá um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vocês e seus descendentes me traírem, desprezarem as minhas instruções e a minha correção, e se associarem a deuses estranhos, prestando culto a eles e servindo-lhes, a garantia será suspensa. Eliminarei Israel da terra e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. Israel será reduzido a nada e será ridicularizado entre todos os povos da terra. Esse majestoso templo será objeto de desprezo. Pessoas estranhas passarão por ele, balançando a cabeça e dizendo: o que aconteceu aqui? Por que ele está em ruínas? E alguém dirá: o povo que vivia aqui traiu o Eterno, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito. Eles se associaram a deuses estranhos, adoraram e serviram a outros deuses. Foi isso que aconteceu.
O Eterno permitiu essa destruição. Depois de 20 anos de construção do Templo do Eterno e do Palácio Real, Salomão deu de presente ao rei Hirão de Tiro, como retribuição, 20 cidades do distrito da Galileia. Hirão tinha fornecido todo o cedro, pinho e ouro que Salomão tinha desejado. Hirão saiu de Tiro para conhecer as cidades, mas não gostou do que viu. Ele disse: "Que presente é esse, meu amigo? Aquelas cidades são mais inúteis até hoje. O povo se refere assim àquelas cidades, recompensa que Hirão recebeu de Salomão pelos 4.200 quilos de ouro que forneceu." Este é o registro das realizações da força de trabalho de Salomão para construir o Templo do Eterno, o seu Palácio Real, o sistema de defesa em Milo, os muros de Jerusalém e as cidades fortificadas de Hazor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, atacou, conquistou e incendiou Gezer, matando todos os moradores cananeus. Depois deu a cidade como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. O rei de Israel a reconstruiu. Ele também construiu Bet-Horon, Baalat e Tadmor no deserto, cidades afastadas, para servir de armazéns e aldeias para os cavalos e carros de guerra. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em qualquer lugar de sua escolha. Os remanescentes dos antigos habitantes da terra, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, os não-israelitas, sobreviventes das guerras, Salomão arregimentou para trabalhos forçados. Até hoje continuam fazendo isso. Mas os verdadeiros israelitas não foram tratados dessa maneira. Eles eram utilizados no exército e na área administrativa, como líderes do governo, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Eram também oficiais encarregados dos projetos e da execução das construções. Ele tinha 550 encarregados sobre o pessoal submetido a trabalhos forçados. Depois que a filha do faraó subiu solenemente da cidade de Davi para ocupar a residência no palácio construído especialmente para ela, Salomão construiu o sistema de defesa em Milo. Salomão oferecia sacrifícios no altar do Eterno 3 vezes ao ano. Ele apresentava ofertas queimadas, ofertas de paz, e queimava incenso na presença do Eterno. Tudo que estava ligado ao templo, Salomão cuidava para que fosse feito com esmero e generosidade. O rei Salomão também fabricou navios em Eion-Geber, perto de Elat, em Edom, no litoral do Mar Vermelho. Hirão enviou marinheiros experientes para auxiliar os marinheiros de Salomão. Eles foram até Ofir, de onde trouxeram 16 toneladas de ouro para Salomão. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão por causa do nome do Eterno. Ela veio testá-lo com perguntas difíceis e chegou a Jerusalém em grande estilo, trazendo uma comitiva e camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas em grande quantidade. Na audiência com Salomão, ela falou a respeito de tudo que era do seu interesse, abrindo o coração diante dele. Salomão respondeu a todas as suas dúvidas, sem demonstrar embaraço em nenhum momento. Depois que a rainha de Sabá ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e a generosa oferta sacrificada no templo do Eterno, ela ficou abismada. Ela disse ao rei: "Tudo que ouvi a seu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesma não tivesse visto. Não foi exagero o que eu vi. Sabedoria e elegância muito além do que eu poderia imaginar. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você, pois de estar perto de você todos os dias e ouvir suas sábias palavras. Bendito seja o Eterno seu Deus, que se agradou de você e o constituiu rei. Sem dúvida, o amor do Eterno para com Israel está por trás disso tudo. Ele o constituiu rei para manter a ordem e a justiça." Ela deu de presente ao rei mais de 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias juntas quanto as que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Os navios de Hirão também importavam ouro de Ofir e grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas.
Da madeira de sândalo, o rei fez os corrimãos do templo do Eterno e do palácio real. Também a utilizou para fabricar harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi recebida uma carga de madeira de sândalo como aquela. Salomão, em troca, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos generosos presentes que ela já tinha recebido dele. Satisfeita com o que viu, ela voltou para seu país com sua comitiva. Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro do comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3.600 gramas. Fez também 300 escudos menores de 1.800 gramas de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei construiu um imenso trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto era arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão. Na ponta de cada degrau também havia um leão. Não havia um trono parecido com esse nos reinos ao redor. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Na época não se fazia nada de prata, pois era material barato e muito comum. O rei tinha uma frota de navios que viajava junto com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota trazia uma carga de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinham conhecer Salomão e sorver um pouco da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Todos os anos os visitantes chegavam em grandes levas e todos traziam presentes: artigos de ouro e de prata, roupas, armas modernas, especiarias exóticas, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele os deixava em cidades reservadas especialmente para eles, também em Jerusalém. O rei fez que a prata fosse comum como pedra, e o cedro como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram importados do Egito e da Cilícia, adquiridos pelos agentes do rei. Os carros do Egito custavam 7,2 gramas de prata, e um cavalo cerca de 1.800 gramas de prata. Salomão os comercializava com os palácios reais dos hititas e dos arameus. Salomão era fascinado por mulheres estrangeiras. A filha do faraó foi apenas a primeira de muitas. Ele se casou com moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, tomando-as de nações pagãs ao redor, apesar da advertência veemente do Eterno aos israelitas para não se casarem com tais mulheres, pois elas os levariam à adoração de ídolos. Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas, totalizando 1.000 mulheres, as quais o levaram a se desviar de Deus. Com o passar dos anos, essas mulheres o atraíram para adorar deuses estrangeiros, e sua fidelidade ao Eterno enfraqueceu. Salomão não permaneceu leal ao Eterno como seu pai Davi. Ele se tornou devoto de Astarte, a deusa dos Sidônios, e de Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Abertamente, Salomão desprezou o Eterno e construiu altares para esses deuses estrangeiros sobre uma colina a leste de Jerusalém. Ele construiu altares semelhantes para os ídolos de todas as suas esposas estrangeiras, poluindo a terra com a fumaça e o incenso de seus sacrifícios. O Eterno ficou furioso com Salomão por vê-lo abandonar o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado claramente que não se associasse com outros deuses. Salomão desobedeceu às ordens de Deus. O Eterno então disse a Salomão: já que você não tem a menor intenção de ser leal a mim e de obedecer ao que ordenei a você, vou tirar o reino de você e entregá-lo a outro. Mas, por respeito a seu pai Davi, não farei isso durante a sua vida. Seu filho pagará por isso. Vou arrancar o reino da mão dele, mas não tirarei tudo. Uma tribo ficará por respeito a meu servo Davi e a Jerusalém, cidade que escolhi. O Eterno incitou Hadade, descendente do rei de Edom, a atacar Salomão. Muito antes, quando Davi destruiu Edom, Joabe, comandante do exército, massacrara todos os homens de Edom. Hadade,
Ainda um garoto na época, fugiu com alguns edomitas para o Egito. Lá, ele obteve favor do faraó e se casou com a irmã da rainha. Hadad retornou a Edom, tornou-se um adversário de Salomão e foi um espinho para Israel durante toda a vida do rei. Outro adversário que o Eterno levantou foi Rezon, que desertara de Hadadezer, rei de Zobá, depois que Davi massacrara os arameus. Rezon liderou um bando e se tornou rei em Damasco, sendo uma constante fonte de problemas para Israel durante o reinado de Salomão. Além disso, Jeroboão, filho de Nebate, um oficial de confiança de Salomão, rebelou-se contra o rei. Ele liderou a construção da defesa de Milo e restaurou as fortificações destruídas da época de Davi. Jeroboão era competente e habilidoso, e Salomão o designou para trabalhos forçados na tribo de José. Um dia, Jeroboão encontrou Aías, o profeta de Siló, que lhe disse que o Eterno arrancaria o reino das mãos de Salomão e lhe daria 10 tribos. Uma tribo permaneceria com o filho de Salomão, por respeito a Davi e à cidade de Jerusalém. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e encontrou asilo com o rei Sisaque. Jeroboão permaneceu no exílio até a morte de Salomão. O restante do reinado e as obras de Salomão, assim como sua sabedoria, estão registrados nas crônicas de Salomão. Ele reinou em Jerusalém por 40 anos e morreu, sendo sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono. Agora o vídeo está chegando no fim. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente "Amado de Deus" para eu saber que você acompanhou o vídeo. E para aqueles que ainda não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, faço um apelo especial. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer vida eterna. Se você deseja receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida com Jesus, convido você a orar comigo agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e necessito do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao 3º dia. Entrego minha vida a ti e te convido a ser o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração sinceramente, saiba que Deus ouviu e está pronto para transformar sua vida. Busque uma igreja próxima para crescer na fé e aprender mais sobre o amor de Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.